Trouxeram Bíblia, caderno, caneta? Quem não trouxe, pega emprestado. Importante você fazer algumas anotações. Mesmo com os slides não aparecendo aí para vocês, tem muitos conceitos que eu vou passar para vocês. São conceitos importantes. Quem não estava presente nas 2 últimas aulas e assistiu às aulas? Levanta a mão. Assistiu? Só a pastora Ana assistiu? Vocês vão boiar, hein? Do encorajamento. Nós estamos trabalhando o livro de Esdras. Em paralelo, eu falei de Ageu. Essa é a 4ª aula, essa é a 3ª aula do livro de Esdras. Então, galera, vocês que não estavam nas aulas passadas, assistam. Eu coloquei o link lá no grupo. Então, quem não estava presente, assista, porque não adianta você pegar o estudo pela metade. Fica inconclusivo. E é um livro histórico. Então, conforme você vai perdendo algumas coisas, não consegue encaixar depois, tá? Então, na aula passada a gente falou de Ageu. Como eu dei muita ênfase no livro de Ageu, eu acabei não frisando o capítulo 4, 5 e 6 de Esdras, então eu vou recapitular isso, estava no slide para vocês. No capítulo 4, o povo começou a sofrer oposição. Eles retornaram, então, com Zorobabel para Jerusalém, saíram do cativeiro babilônico sob o decreto de Ciro para reconstruir o templo. Chegou lá, começaram a reconstruir o templo, sofreram oposição, os samaritanos começaram a se opor, isso a gente viu, começaram a se opor em relação à reconstrução, e a reconstrução do templo foi paralisada por 15 anos. A reconstrução do templo de Salomão foi paralisada. E aí no capítulo 5, nós vamos ter o profeta Ageu e o profeta Zacarias no livro de Esdras, profetizando, encorajando o povo a voltar e a reconstruir os muros. Então, para quem não sabe, Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos de Esdras ali, tá? Um pouquinho antes de Esdras vir, a gente tem a história de Ageu e Zacarias ali profetizando e encorajando o povo. No capítulo 6, o povo retorna então à reconstrução do templo, e no capítulo 6 de Esdras, o governador Tatenai, que era um samaritano, se revolta, vendo o povo reconstruindo o templo, e manda uma carta para Dario, falando quem deu ordem para esses judeus reconstruírem esse templo. E aí ele fala para o rei, olha, faz uma busca aí nas papeladas babilônicas e vê se realmente tem algum decreto dizendo que esse povo pode reconstruir o templo. Ele chega para o povo judeu e fala, quem deu ordem para vocês reconstruírem o templo? E o povo fala que quem deu essa ordem foi Deus, que eles estão sobre o poder de Deus, a permissão de Deus, e eles estavam agora sobre uma palavra profética de Ageu e Zacarias. E aqui eu quero frisar com vocês a importância da palavra profética. No primeiro momento, na primeira oposição, eles pararam, eles desistiram com a reconstrução do templo. Agora eles estão vivendo uma nova oposição, o governador está em cima deles de novo, só que eles não pararam a reconstrução, mesmo no tempo de Dario ainda está ali investigando. Por que que esse povo não parou a reconstrução no segundo momento de oposição? Porque eles estão debaixo de uma palavra profética. E o povo de Deus, debaixo de uma palavra profética, crendo numa palavra profética, atuando embaixo de uma palavra profética, não para. Que é algo que quem estava aqui na quarta-feira, com a pastora Helenice ministrando, ela frisou muito isso, a palavra profética sobre o povo de Deus. Então, eles estavam sobre a palavra profética de Ageu,
que ministrou sobre eles, falando: volta à reconstrução, para de dar atenção só para a vida particular de vocês e retoma as coisas de Deus. Então, mesmo eles sofrendo oposição de novo, eles não pararam e continuaram com a reconstrução do templo. O templo foi reconstruído ali agora mais 4 anos. Então, nós vamos ter uma somatória aí de tempo começado de obra, mais tempo de paralisação, mais tempo de retomada e finalização. Esse segundo templo levou 21 anos para ser reconstruído. Se vocês quiserem tomar nota disso, anotem. 21 anos o segundo templo levou para ser reconstruído. Sendo que, gente, Deus deu a ordem para eles voltarem, deu a liberação lá com Ciro para voltar, justamente com o objetivo de reconstruir o templo. Só que eles pararam a reconstrução. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que um objetivo de Deus levou 21 anos para ser cumprido. Isso é pouco tempo? Não. Isso é muito tempo, gente. Eu estou falando de um objetivo principal. Sai da Babilônia, volta para Jerusalém, reconstrói o templo de Salomão e levou 21 anos. E não foi por falta de recursos, não foi por outras questões, foi porque o povo não suportou as oposições, depois ficou largado na sua vida particular, focado nos seus interesses, a obra de Deus ficou parada e isso levou 21 anos. Então, foi muito tempo. O primeiro templo de Salomão, se eu não me engano, foram 13 anos. Mas porque teve toda aquela construção glamurosa e foi o primeiro templo, de fato. Então, aqui, para vocês se situarem, eu estou falando da reconstrução do templo de Salomão. O primeiro templo, Salomão. O segundo templo, o templo de Zorobabel. Por que Zorobabel? Na liderança de Zorobabel. E qual foi o terceiro templo, gente? Como é que se chama? Isso eu já falei aqui em outra aula. Vamos lá, que vocês estão meio sonolentos, vamos acordar. Herodes, galera. O terceiro templo foi o templo de Herodes, mais de 40 anos para construir. E hoje nós não temos mais templo nenhum lá, tá? Só as ruínas e o muro. Então foram esses 3 templos. O templo sempre significa a presença de Deus, a glória, a Shekinah de Deus, enfim. Recapitulando um pouquinho aí para vocês se situarem. Agora, gente, tem uma história paralela que aparece aí na mesma época e às vezes a gente não sabe. E é a história de uma mulher. Alguém sabe me dizer qual é a história de uma mulher que aparece nesse mesmo período aí de Esdras? É um outro livro e a gente acha que está em outro momento? Eu ouvi alguém sussurrando, mas está com vergonha. Esther. Então, anotem isso, galera. No intervalo, anota isso daí, ó. No intervalo entre o capítulo 6, coloquem isso aí no caderno. No intervalo de tempo entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, no intervalo de tempo entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, nós vamos ter a história de Esther. No intervalo, então, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, só que é engraçado porque você vê o livro de Esther separado, né? E você acha que é um outro momento, mas está tudo ali, ó. Esdras, Neemias e Esther são todos contemporâneos, paralelos, as histórias se encaixam, tá? Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos a história de Esther, que vai acontecer 58 anos antes de Esdras chegar. Coloca aí. Acontece 58 anos antes de Esdras chegar. Chegar onde? Em Jerusalém. Esdras ainda está na Babilônia quando a história de Esther está acontecendo. E a história de Esther acontece dentro do Império Medo-Persa, obviamente, né? Alguém lembra o nome do marido de Esther? Eu dei a aula de Esther aqui nas aulas online. Assuero, muito bem.
marido de Esther se chamava Assuero. Ok? Então, a gente passa pelo reinado de Dario, vem Assuero. E depois nós vamos ter Artaxerxes. Então, quando Esdras e Neemias voltam para Jerusalém, nós já estamos no reinado de Artaxerxes. Então, vocês veem, olha que algo interessante, gente. Antes de Esdras vir com o objetivo de restaurar o povo espiritualmente, Satanás tenta destruir o povo judeu. Porque qual é o foco da história de Esther? Não é a destruição do povo judeu? Destruindo o povo judeu, não estou destruindo ali a descendência, a história, a linhagem de Jesus Cristo? Olha como as coisas se encaixam. Então você vê uma tentativa já de Satanás de antemão de tentar barrar tudo isso na história de Esther. Esther vence, o povo judeu vence. E quando a gente chega no capítulo 7, quem nós vamos encontrar agora? Esdras. Aí agora sim, finalmente, nós vamos entrar na história de Esdras. E aí, para eu entrar na história de Esdras rapidinho, só para a gente situar, vocês que não assistiram a aula, o povo foi liberado pelo reinado de Ciro Grande lá atrás e voltou, o povo judeu voltou para Jerusalém em 3 levas. E isso, gente, todo cristão tem que saber, tem que gravar, tem que decorar. Tem 7 fatos históricos do povo judeu que a gente tem que memorizar porque eles se relacionam depois com Jesus Cristo lá na frente. Esse fato histórico do retorno para a Babilônia é um deles. O povo voltou na primeira leva com Zorobabel, depois o povo volta com Esdras, depois uma pequena parcela volta com Neemias. Tá? Então o povo volta para Jerusalém em 3 levas, cada um com um objetivo diferente. Zorobabel, reconstruir o templo. Esdras, restauração espiritual, que é o que a gente vai falar hoje. E Neemias, reconstrução dos muros. Tá bom? Isso é importante a gente decorar aí. Agora a gente vai falar um pouquinho de Esdras. Mas antes eu tinha preparado um slide para vocês. E eu vou aplicar ele mesmo assim, tá? Eu vou ler. Eu sempre trabalho com vocês com palavra-chave, lembra? O que é a palavra-chave da aula? É uma palavra de memorização. A ideia é fazer com que vocês, quando olharem para aquele capítulo, ou quando olharem para um livro, ou quando olharem para um homem, uma mulher da Bíblia, associar isso a uma palavra-chave. E aquela palavra-chave vai ajudar vocês a compreender aquilo. Beleza? Qual era a palavra-chave de Ageu, quem estava na aula? Toda vez que lembrar de Ageu, você lembra da palavra? Encorajar ou encorajamento. Muito bem. Qual era a palavra que eu falei para vocês do livro de Esdras? Lá na primeira aula, do livro, não do Esdras, o homem. O livro. Toda vez que pensar no livro como um todo, qual palavra eu lembro? Reconstrução. Porque o livro inteiro vai tratar de reconstrução. Eu estou reconstruindo o templo, reconstruindo a religião. Quando eu pensar em Neemias, eu também penso em reconstrução, eu penso em muros. Agora eu quero apresentar a palavra-chave de hoje para a pessoa de Esdras. E aí, claro que a gente faz um joguinho onde vocês tentam adivinhar. Então, presta bastante atenção. Qual é a palavra? É claro que Esdras ele foi um líder. Seria muito óbvio eu trazer uma palavra-chave de liderança, mas só que existem vários líderes na Bíblia. Eu não quero que você pense em Esdras como só o líder, só liderança. Eu quero que a gente descubra uma palavra-chave que associe Esdras com uma característica peculiar que ele tem e que eu, Hannah, por exemplo, não vejo essa característica nos outros tão forte quanto eu vejo em Esdras. Então, a palavra-chave não é liderança, tá? Já vou adiantar para vocês. Eu vou dar a definição, as definições desta palavra. Quero que vocês prestem atenção nas definições e tentem descobrir qual é a palavra-chave da pessoa de Esdras. Um líder que tem essa característica.
Primeiro significado, zelo. Cuidado e aplicação na realização de algo. Essa palavra que ele tem esse significado. Zelo, cuidado e aplicação na realização de algo. Que palavra será que é essa? Que envolve zelo, cuidado, aplicação. Ela também tem um significado de métodos ou providências. Que palavra será que é essa? É uma palavra difícil, no sentido de que a gente não usa muito no nosso vocabulário do dia a dia. E eu gosto de trazer essas palavras para a gente começar a acrescentar o nosso vocabulário, né? Aprender umas coisas diferentes. Ação de investigar ou buscar. Outro significado dessa palavra, ação de investigar ou buscar. E também envolve um outro significado de presteza. Aí eu vou explicar o que é presteza, que também não é comum, né? É a pessoa que tem a qualidade de tentar ajudar o próximo e ela sempre faz isso com muita disposição, com amor, com agilidade. É uma pessoa que está sempre disponível. Uma pessoa que tem presteza, ela está sempre disponível. E presteza também é uma qualidade dentro dessa qualidade que Esdras tem. E aí, gente, que palavra é essa? Podem chutar, tá? Não tem problema. Que palavra expressa zelo, cuidado, atenção, faz as coisas bem metódica, com dedicação. Pensem. Pode chutar. Hã? Não entendi, Camila. Vou dar uma dica, vai, começa com a letra D. E essa dica eu nem ia dar se estivesse no slide, hein? Estou ajudando. Com a letra D. Hã? Não. A disponibilidade está dentro como significado, igual eu falei, mas não é essa. Hã? Diligência, galera. Eu falei que era difícil. Por isso... Vocês conheciam essa palavra? Já tinham ouvido falar em diligência? Porque eu quero aumentar, melhorar esse vocabulário de vocês. Ah, e Esdras foi um líder muito dedicado. Ai, gente, muito pouco. Eu, em particular, sou apaixonada por Esdras. Apaixonada. É uma das orações da minha vida. Eu sei que eu não vou ser uma Esdras, mas eu falo, se eu tiver um terço do que esse cara fez, ele não foi alguém que só ensinou a palavra, ele foi alguém diligente. E a gente vai ver um pouquinho dessa diligência dele. Então, coloca essa palavra aí, ó. Quando eu pensar em Esdras, na pessoa de Esdras, não no livro. Quando eu pensar... Voltou? Foto? Mas tá bom, já ajuda. Quando eu pensar na pessoa de Esdras, olha lá que legal, gente, vamos avançar. Avança só mais uma para mim. Quando eu pensar na pessoa de Esdras, eu estou pensando... A próxima? Diligência. Quando eu pensar na pessoa de Esdras, muito obrigado, comunicação, que sempre não desiste. Aliás, esses slides, quem arrumou o plano de fundo para mim, foi a equipe da comunicação, né? Porque eu não sou tão boa nisso. E aí eles arrumaram, criaram um slide legal. Obrigada, comunicação, de novo. Gente, então, qual é a palavra diligência? Alguém já se relacionou a você falando que você era uma pessoa diligente? Não? Você já se referiu a alguém falando, nossa, essa pessoa tem diligência, ela é diligente? Não também? Então, hoje, prazer, gente, conheçam a palavra diligência, tá bom? Cheguem em casa agora falando assim, esposo, você é uma pessoa muito diligente. Aí vai perguntar, o que é isso? Você fala, aprendi hoje na EBD, que diligência é uma pessoa que faz as coisas com muito zelo, com muito cuidado, com muita atenção, com muito método. É uma pessoa que tem agilidade no que faz, sem desprezar a importância do que faz. Porque às vezes a gente tem a impressão de que ser diligente é ser lerdo, né?
eu estou tentando. Não é isso, gente. A pessoa tem foco, ela quer fazer o negócio, ela faz de um jeito muito metódico, porém, ela consegue ser ágil. Ela consegue dar resultado para aquilo. E Esdras é esse cara. É um cara diligente, um cara disponível. Um cara que, quando vocês pensarem, lembrem desta palavra. Então, palavrinha-chave de hoje, diligência. Beleza? Copiaram? Pode colocar a próxima imagem, então, Hans. Gente, quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai aprender, hoje nós vamos falar só sobre o capítulo 7 e 8, mas a ideia, não só de hoje, mas da próxima aula, é aprender com Esdras, aplicar as características de Esdras em pelo menos 4 esferas. E por que eu faço questão de colocar isso aqui para vocês? Porque quando nós falamos em Esdras, vai dar a impressão ao longo da aula que, de repente, são conceitos que se aplicam só para a liderança. E a ideia não é essa. Eu não consigo falar só sobre Esdras e aplicar só para a liderança. Nós conseguimos aplicar para a liderança, para ministérios, a forma como Esdras levou a sua vida, como ele exerceu o ministério dele. A gente consegue aplicar isso para ministérios, mas nós conseguimos também aplicar para uma vida cristã, seja ela individual ou coletiva, que é o foco da aula de hoje. A gente pode aprender muitas coisas, mas eu quero que vocês foquem a maneira como ele agiu, e a gente vai ver alguns pontos chaves aí no capítulo 7 e 8, aplicar isso para a nossa vida individual. Eu não quero que vocês olhem para Esdras e falem assim, mas ele é tudo isso porque ele foi um líder. Eu não sou líder. Eu não quero que você tenha esse pensamento. Eu quero que você tenha o pensamento de, eu consigo aplicar a conduta desse cara em mim, para a minha vida cristã individual e para a nossa vida cristã coletiva. E também, obviamente, o foco principal, aplicar as características de Esdras para o avivamento, porque é o centro da nossa aula, né? A gente está falando sobre avivamento. Então, nós vamos pegar algumas partes e tentar entender isso, associando para a nossa vida individual e para a questão do avivamento. Tudo bem? Pode colocar a próxima, então. Gente, agora nós vamos começar a falar de fato em quem foi Esdras. E essas partes aqui é importante vocês copiarem, tá bom? Vocês terem aí no caderno. De fato, se você nunca estudou sobre Esdras, então agora é a chance da gente começar a conhecer um pouquinho mais sobre esse homem de Deus. Quem foi Esdras? Gente, o nome Esdras significa auxílio, tá? Uma coisa interessante da gente é que nós, no português, nós abrimos o E e falamos é. A gente fala Esdras, mas a pronúncia correta seria Esdras. Eu sei que ao longo da aula eu vou esquecer e eu vou falar Esdras, porque nós somos acostumados a falar assim, mas eu quero ensinar o correto para vocês, tá? A pronúncia correta é Esdras. Esse E não é aberto, porque vem do hebraico Ezra. Repete aí, você consegue falar? Ezra. É do hebraico. Então, a gente fala Esdras, não fala Esdras. Mas a gente, por hábito, acaba abrindo esse E, tá? Quem Esdras foi? Ele foi descendente de Arão. E a gente vai ver umas coisas interessantes ainda relacionadas a isso, ao sacerdócio. Ele era descendente de Arão. Ele foi escriba e sacerdote. Alguém lembra qual era a função de um escriba? O que um escriba fazia? Pode falar, Malu. Escrevia a lei? Isso, eles copiavam as leis, né? Eram copistas, revisores da lei, intérpretes da lei. Essa era a função de um escriba. Só que no caso de Esdras, ele não era só copista, ele era um revisor. Ele era tão dedicado ao estudo da lei que ele revisava tudo. Ele revisou tanto que boa parte de alguns livros do Antigo Testamento é aplicado a Esdras.
que ele fez a revisão e ele acabou trazendo aí para o cânon do Antigo Testamento, crônicas, algumas partes do próprio livro de Esdras, porque ele não era só copista, ficava copiando nos rolos, ele era um revisor da lei. Então, Esdras era um escriba muito diferenciado. Ele era um escriba estritamente diferenciado dos outros. E, além de escriba, ele era também sacerdote. Eu já vou explicar um pouquinho no próximo slide, um pouquinho mais disso, tá? Então, ele era muito versátil na lei. Que lei é essa, gente? A lei de Moisés. Quando nós falamos na lei de Moisés, eu estou me referindo a quais livros? Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros. Ele chegou até a ser chamado de Novo Moisés. Uma característica que o povo judeu se referia a Esdras como Novo Moisés. Por quê? Porque ele introduziu toda essa lei mosaica de novo no povo. Tá? Ele nasceu em cativeiro babilônico. Então, ele nasceu, cresceu. Agora, olha só que interessante, gente. Uma pessoa que nasceu em cativeiro babilônico, cresceu lá, e ainda assim era um escriba e um sacerdote totalmente diferenciado, não se contaminou, não viu o templo, não foi treinado lá em Jerusalém, e era diferente até dos demais que nasceram em Jerusalém e foram para a Babilônia. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Ele nasceu no meio da contaminação e ainda assim foi um grande homem de Deus. Não foi alguém instruído ali, no meio do templo. Entendeu? Um homem totalmente diferente. E a gente vai entender por quê ele foi diferente da gente ler um trechinho lá do capítulo 7. O que tinha em Esdras que o fazia assim tão diferente? Nasceu em cativeiro babilônico, diferente de Ageu, que talvez alguns falam que ele nasceu lá em Jerusalém. Agora, aqui Esdras eu tenho uma característica muito diferente. E provavelmente muitos estudos mostram que foi Esdras quem instituiu as sinagogas, tá? Aquele local ali de reunião do judeu. Essas sinagogas depois foram instituídas lá em Jerusalém, além do templo. Então, é uma forma de preservar ali a cultura judaica, a religião judaica. Ele instituiu as sinagogas ali no Império Persa. Muitos atribuem a ele a criação das sinagogas. Tá bom? Já copiaram aí? A gente pode passar? Sobre o retorno de Esdras, gente, quando Esdras voltou? Você não precisa decorar essa data de fato, tá? Ele voltou em 458 a.C., mas é importante você saber que ele voltou 80 anos após Zorobabel. Lembra que a primeira leva veio com Zorobabel? Reconstruir o templo, toda aquela história, beleza. Quando Esdras chega, o templo já está reconstruído. Só que não tinha adoração, de fato. Eu estou falando de um templo construído, mas eu estou falando de um povo moralmente ainda, religiosamente, com muita coisa para ser arrumada. Então, a adoração não era do jeito que deveria ser. O exercício sacerdotal não era do jeito que era para ser. Os levitas não trabalhavam como deveriam trabalhar. Nem tinha esse povo, para falar a verdade. Então, a gente tem um templo erguido, mas eu não tenho uma restauração espiritual. Olha quanto tempo esse povo está esperando nessa restauração. 80 anos. Esdras só chega para restaurar essa espiritualidade 80 anos depois de Zorobabel. Então, 21 anos aí para reconstruir o templo, mais um pouco de décadas, somam-se 80 anos. Esse povo tem um templo, mas não tem a adoração que Deus criou para eles ofertarem. E isso é importante a gente saber. Demorou muito para Esdras chegar. Primeiro o povo reconstruiu o templo, mas agora a parte espiritual, quem vai trazer? Esdras. Gente, foram 4 meses de viagem. Isso dá aproximadamente 1.500 quilômetros. Para a gente, 1.500 quilômetros hoje é fácil. A gente tem meios de transporte para isso, mas aqui eles foram andando. Eles saíram da Babilônia. Eu até ia colocar o mapa aqui, acabei esquecendo de colocar o mapa para vocês.
Eles saíram da Babilônia até Jerusalém, esse trajeto dá 1.500 quilômetros na chinela. Com animais, porque o rei ainda deu muitos animais para eles ofertarem. Então, pensa, 4 meses de viagem. Pensa, você aguentaria 4 meses de viagem? Não, mas não é viagem curtindo. Uhul, não sei o quê. Não, gente, é na chinelinha lá, meu Deus, não chega nunca. E eles sabiam que era longe. Então, pense se você já projetar. Quanto tempo vai levar essa viagem? 4 meses de viagem. 4 meses de um coração disposto, falando, eu vou andar, mas quando eu chegar lá, eu vou fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Então, aqui, gente, essa jornada já mostra para a gente como muita coisa, quando, por exemplo, na tentativa de restauração, vai ser um trabalho árduo. Restaurar qualquer coisa sempre será árduo. Isso eu falei nas outras aulas. Restauração de qualquer coisa sempre será árduo, principalmente as coisas de Deus. Se esse homem não tivesse disposto a isso, 4 meses de viagem, se esses sacerdotes e levitas que acompanharam ele, 4 meses de viagem no chinelo, para chegar lá e ainda reconstruir as coisas, não é fácil. Quais são os objetivos do retorno de Esdras? Esses objetivos aparecem no capítulo 7. Eu só linkei aqui para ficar mais fácil, mais resumido para a gente, tá? Investigar, e tudo isso aqui aparece no próprio decreto de Artaxerxes. Ele mesmo já declara para Esdras: você vai voltar para fazer isso, isso e isso. Então, isso quem leu o capítulo 7 lá, quem leu falar nisso? Capítulo 7 e 8 eu coloquei lá no grupo. Tá. Então, esse decreto fala tudo isso. Para que Esdras ia voltar, gente? Claro que o objetivo principal dele é ensinar a lei. É trazer restauração. Só que, gente, não existe restauração sem passar por esses processos aqui, ó. Investigar a situação espiritual de Judá e Jerusalém. Como é que eu reconstruo, como é que eu promovo mudança sem investigar? Coloca isso no seu caderno, restauração espiritual inclui investigação. Restauração espiritual inclui investigação. Porque eu preciso refletir no que nós precisamos ser restaurados. Então, eu preciso ter um trabalho minucioso, eu vou investigar, eu vou observar. Aonde estamos falhando? E o rei fala assim para ele, olha, segundo as leis de Deus, faça uma investigação segundo as leis do seu Deus. Não era a opinião de Esdras. Esdras não ia chegar e falar, isso aqui não está legal. Mas segundo a opinião dele. Era segundo as leis de Deus. O que está faltando aqui? Qual é o ponto espiritual que nós temos aqui que voltar à origem do Pai? Então, restauração espiritual inclui investigação. Um outro objetivo de Esdras era levar ouro e prata para o acabamento do templo. Zorobabel já tinha levado ouro e prata, mas não tanto quanto Esdras levou. Esdras levou muita tonelada. Então, quando ele chegou lá, ele fez o acabamento do templo. Ainda assim, gente, esse templo é muito inferior ao templo de Salomão, mesmo ele levando esse ouro e essa prata. Outro objetivo de Esdras, nomear magistrados e juízes. Lembra que aqui nós não vamos ter mais rei, tá? A monarquia passou. Lembra a divisão do reino, levar o cativo. Então, aqui nós não temos mais rei. O que nós vamos ter aqui são juízes, magistrados. Boa parte desses juízes e magistrados eram levitas. Tá? O outro objetivo, que é o objetivo principal, que a gente sempre lembra de Esdras. Quando vocês lembrarem de Esdras, o objetivo principal dele, eu quero que vocês coloquem isso no caderno e sempre frisem, é ensinar a lei. Ele fez tudo isso que a gente colocou aqui, mas o objetivo principal dele é o ensino da lei. Galera, não existe restauração espiritual sem palavra. Coloca isso no seu caderno. Não existe, isso é muito óbvio. Não existe restauração espiritual sem palavra. É por isso que eu estou tratando Esdras com vocês. Dentro da temática de avivamento. Porque avivamento não é experiência. Avivamento não é sentir o corpo formigar e
e só falar em línguas estranhas, não é isso. Embora essas coisas acompanhem, mas elas acompanham, elas não são a essência. Não existe avivamento sem restauração da palavra. Porque a palavra nos leva de volta a Deus. E o rei falou, ensina a lei para aqueles que não sabem. Porque muita gente voltou e é jovem, o povo morreu. O povo que conhecia as leis mesmo morreram. Então você vai ter essa incumbência de ensinar a lei. E foi nisso que Esdras focou. E, por fim, restauração do ministério do templo. Qual era o ministério do templo nesse momento, gente? O ministério dos sacerdotes e levitas. Nós temos que lembrar que esse ministério se perdeu no meio do cativeiro. Para que sacerdócio e levita em meio a cativeiro? Eles tinham ainda um pouquinho, por causa da sinagoga, mas muitos se perderam. Se lembram que cada vez que a gente tinha um rei ruim, ele desprezava o sacerdote? Vocês se lembram disso? Lembram de Saul? Saul um dia chegou para Samuel e falou que eu não preciso de você para ofertar. Eu mesmo oferto. E Deus abominou Saul nisso. Lembra um pouquinho dessa história? A maioria dos reis não compreendiam a função do sacerdote. Porque eu sou rei. Imagina, eu mesmo faço as coisas. Eu não preciso de você. Então o ministério dos sacerdotes e dos levitas se perderam. Uma outra coisa que aconteceu também aqui, gente, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante saber. Porque são alguns conceitos que, inclusive, a gente vê a igreja usando hoje equivocadamente. Você não vê a igreja usando o termo sacerdote, mas você vê a igreja usando o termo levita. Então, eu vou dar uma pequena pincelada para vocês disso, porque isso aqui seria uma aula só para isso, só para a gente entender um pouquinho desse conceito do que Esdras fez. Ele restaurou esse ministério porque tinha, por exemplo, nessa época, levitas fazendo o serviço de sacerdote. E eram funções diferentes, o Senhor não tinha dado permissão para isso. Então, eu quero trazer para vocês aqui no próximo slide que a gente compreenda um pouquinho o que era a função de um sacerdote, de um levita, e de uma outra característica aqui, que são os servidores do templo. Porque quando Davi, pode já ir passando, Hans, quando Davi ele estabelece o seu reinado, antes de Davi morrer, vocês lembram que Davi fez a planta do templo para Salomão? Mano, Davi é excepcional, cara. Deus fala para ele assim, você não vai construir o templo. Ele fala, tudo bem, eu vou fazer a planta, vou guardar muito ouro para Salomão fazer, vou guardar muito bronze, muita madeira, e ainda vou reorganizar o serviço sacerdotal. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma reorganização de Davi no serviço sacerdotal que Esdras aplica depois, tá? Então, essa era a função dos sacerdotes, dos levitas e dos servidores do templo, que era um ministério que Esdras recuperou, porque não existe restauração espiritual sem reconstrução do serviço do templo. E não existe avivamento sem isso também. É uma restauração espiritual que envolve todos os ministérios, é o ministério do templo. E quando eu falo com vocês em ministério do templo, abra sua mente. Eu não estou falando de ministério, departamentos. Abra a mente, abre a mente. Ministério do templo, ministério da casa do Senhor, o servir na casa do Senhor, o trabalhar na casa do Senhor. Esdras vai trazer um avivamento espiritual no final do livro, e ele vai trazer um avivamento no sentido, lógico que é Deus quem traz, mas vai promover o avivamento lá em Neemias, mas todas essas etapas aqui foram respeitadas. E uma dessas etapas era o quê, gente? A restauração do serviço do templo. Não vamos entrar no templo por entrar, haviam funções, havia um trabalho, havia uma dedicação, havia um serviço. E aí, essa organização aqui, ela é davídica, tá? Isso não está no slide, vocês colocam aí no seu caderno. Davi, como tinha um templo, gente, na época de Moisés não era templo, era o quê? Era o quê? Como é que se chama o nome? Tabernáculo. O tabernáculo era desmontado, lembra? Então, as funções eram diferenciadas. O Senhor escolheu uma tribo para servir dentro do templo. Como se chamava essa tribo? Levi. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Todo sacerdote é levita, mas não todo levita é sacerdote. Por quê?
eles são da descendência de Levi, da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, não precisa nem copiar se você não quiser, só para você entender. Ele teve 3 filhos, o Gerson, Coate e Merari. Esses 3 filhos formaram uma divisão ali dentro dos serviços do tabernáculo. E o Senhor escolheu um desses filhos, a descendência de Coate, cujo Arão era descendente de Coate. E aí um dia Deus fala o quê? Desses levitas todos, eu quero a descendência de Arão para ser sacerdote. O Senhor escolheu a descendência de Arão para ser sacerdote. Então, além dos levitas, Deus determinou o sacerdócio. Ok? Quando a gente chega aqui na era davídica, no reinado de Davi, nós vamos ter a construção do templo, mais para frente com Salomão. Davi já deixou para Salomão como funcionaria o serviço do templo. Salomão, os sacerdotes fazem isso, filho. Ó, você que não sabe. Os levitas vão fazer isso daqui. Só que tem uma ação dos levitas que ganhou muita ênfase, que hoje, quando a gente fala em levita, você só pensa em canto. Porque isso ganhou muita ênfase, mas eu quero apresentar para vocês qual era o serviço de fato deles. Então, nos sacerdotes, gente, quem que eram os sacerdotes? Eles eram mediadores entre o homem e Deus. Eles eram aqueles que ofereciam os sacrifícios. Não necessariamente preparavam os sacrifícios, o levita até poderia preparar, mas aspergir o sangue só o sacerdote. E só eles podiam tocar nas coisas santas. Só os sacerdotes podiam tocar nas coisas santas. Em contrapartida, quando eu falo em levitas, eu tenho 3 classes de operação. Eu tenho a classe daqueles que serviam os sacerdotes, então é aquele levita que está ajudando o sacerdote no templo. Eu tenho a outra classe que são dos cantores, e isso é uma divisão davídica, não tinha isso lá mais atrás. Aí ele estabelece os cantores, aqueles que vão cantar, alguns tocavam instrumentos. E os outros levitas que eram porteiros e guardas do templo. Então, quando eu falo em levitas, gente, eu tenho 3 classes. E aí, geralmente, a gente acha que levita é só a parte musical, né? E aqui eram os descendentes de Asaf que cantavam. Mas eles serviam no templo como um todo, cuidavam do templo, tinham os que limpavam, os guardas que ficavam lá na porta, vigiando tudo. E aí, por fim, nós vamos ter servidores, e Esdras leva 200 servidores. Quem são esses servidores? São os assistentes dos levitas. É um grupo de trabalhadores que vão trabalhar dentro do templo, ajudando os levitas. E o que Esdras faz? Por que eu estou trazendo isso para vocês, gente? Para vocês entenderem que Esdras trabalhou na restauração dos ministérios. Estava tudo bagunçado. Sacerdote não fazia mais o que era para fazer, levita não fazia mais o que era para fazer, não tinha gente para trabalhar no templo, e Esdras faz questão de arrumar tudo isso. Não tem restauração espiritual sem restaurar o ministério do templo. O Senhor estabeleceu um ministério, estabeleceu uma casa de adoração e estabeleceu pessoas para trabalharem nesta casa em prol do reino. Neste momento, o que nós temos aqui? Sacerdócio e levitas. Mas a gente aprende muito com o trabalho deles, a organização, a dedicação ao Senhor, tá? Agora nós vamos entrar em alguns versinhos chave, só separei alguns versos do capítulo 7 e 8. Pode passar a próxima imagem, Hans, por favor. Que a gente vai entender por que esse cara, esse é o nosso último slide da aula, tá? Mas que a gente vai entender por que Esdras era tão diferenciado. Por que esse cara cresceu em cativeiro babilônico e conseguiu fazer tudo isso? Ele não foi um simples líder, um líder diligente. Leiam comigo, pega a sua Bíblia agora, tá? No capítulo 7. A primeira coisa que eu quero ver com vocês era que o favor de Deus estava sobre Esdras. O favor de Deus estava sobre ele. Olha o verso 6 comigo, na sua Bíblia. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dado ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. A mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Lembra que em Ageu a gente viu uma característica que era este povo?
com Esdras não é isso. É o Deus de Esdras. E a mão do Senhor estava sobre ele. É uma frase que a gente vai ver que se repete muito nos capítulos, que Esdras repete muito. Porque aqui ele quer mostrar uma mão de Deus que não vem só sobre para trazer juízo. Esdras quer trazer uma mão de Deus que traz favorecimento. Agora, olha por que Esdras era favorecido. Lê comigo o verso 10 do capítulo 7. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Por que a mão do Senhor era sobre Esdras? Por que ele era alguém favorecido do Senhor? E aí eu coloquei ali para vocês, a decisão que muda tudo. Esdras tomou uma decisão. Quando nós falamos em restauração espiritual, nós estamos falando em decisão. Lembra que eu falei isso lá na segunda aula, na aula de Elias? Que a gente tem a ideia, que a gente ora assim, Senhor, restaura. Só que com a ideia de que o Senhor vai trazer a restauração no sentido de que Ele vai fazer tudo por nós e nós não temos nada o que fazer? Eu falei isso naquela aula? Esdras tomou a decisão, e essa decisão nós acabamos de ler que ela está dividida em 3 etapas. Ele decidiu estudar a lei, ele decidiu obedecer a lei, e ele decidiu ensinar a lei. Aí você fala, mas eu não sou uma pessoa responsável pelo ensino da lei. Ah, mas você tem a obrigação de estudar e obedecer. Estudar a lei, obedecer a lei, propagar a lei. Não existe restauração espiritual sem a palavra. E não existe restauração espiritual sem uma decisão. E o que tem a ver a restauração espiritual com o avivamento? Lembra que eu falei que a restauração espiritual sempre antecede o avivamento? Não existe avivamento sem restauração espiritual. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Só vai derramar se for restaurado primeiro. E restauração é decisão. Esdras decidiu. O texto não diz que Deus chacoalhou Esdras. Embora, claro, o Senhor chama e a gente atende ao chamado. Mas ele tomou a decisão por isso. Ele já era escriba. Ele já era sacerdote, mas ele tomou a decisão de se aprofundar nas leis dos seus pais. Era uma lei que não era dele, da rotina dele, algo que ele recebeu dos pais. Ele decidiu se aprofundar, ele decidiu obedecer. Eu vou ser exemplo. Porque, gente, como é que eu chego no lugar falando assim, galera, ô Joana, o Senhor diz que tem que adorar assim, ó. E ele não era um exemplo. Nós vamos ver na próxima aula que o povo tinha se casado com outras mulheres, misturou. E Esdras vai arrumar essa bagunça dos casamentos. Como é que ele chega para arrumar a bagunça dos casamentos se ele fosse todo torto? Então, ele toma a decisão de estudar, a decisão de obedecer e a decisão de ensinar. E coloca isso no seu caderno. Restauração espiritual envolve uma decisão. Restauração espiritual depende de uma decisão. E avivamento não acontece sem restauração espiritual. Restauração espiritual envolve uma decisão e avivamento não acontece sem restauração espiritual. E, gente, que decisão é essa? Isso também tem que estar gravado em vocês. Decisão de aplicar o seu coração à lei de Deus. Que decisão é essa? Porque senão a gente fica perdido. Ai, tá, para receber o avivamento eu tenho que me decidir por quem? Obviamente por Deus. Como é que eu me decido por Deus? Porque vocês já aceitaram Jesus como Salvador. Ele já é Senhor da vida de vocês. Então não é essa decisão que eu estou falando. É a decisão de aplicar o seu coração à lei de Deus. Restauração envolve um coração aplicado às coisas de Deus, à lei de Deus, à verdade de Deus. E sem restauração não tem avivamento. E é isso que a gente está vendo em Esdras. E essa é a verdadeira motivação dele no verso 28. Deixa eu ver aqui. Olha no verso 28 do capítulo 7. Qual era a verdadeira motivação de Esdras? Porque assim, gente,
O rei deu um decreto para Esdras, viu que ele era competente para isso. Ele poderia muito bem ter aceitado e falado assim, pô, o rei está me dando a ordem para voltar. Eu não vou desobedecer a ordem do rei. E eu vou mostrar que eu consigo fazer isso muito bem. Eu vou fazer isso porque é meu ofício. E eu quero mostrar para vocês que há uma verdadeira motivação de Esdras que não está ligada à profissão. Porque nesse momento, nesse período, ser escriba era uma profissão. É muito diferente do que a gente tem hoje. Tá? Mas ele não vai para esse lado. Há uma motivação espiritual no coração de Esdras, que é a mesma motivação que tem que estar no nosso coração e que, olha só que interessante, gente, é a mesma palavra de Ageu. Verso 28 do capítulo 7. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Ele recebeu uma ordem do rei, mas essa ordem ele não tinha nenhuma obrigação de fato de ser Esdras. O que faz Esdras de fato sair da Babilônia após esse decreto do rei? Gente, ele diz que ele se sentiu encorajado. Quem encorajou Esdras? Foi Dario? Ou foi Artaxerxes? Da onde veio esse encorajamento? Lembra da aula de Ageu? O encorajamento, primeiro, ele é vertical, ele vem do Senhor sobre nós. E nós refletimos esse encorajamento na horizontal. Primeiro, eu recebo o encorajamento de Deus. E porque eu fui encorajado por Deus, eu encorajo os outros. Porque eu fui encorajado por Deus, eu encorajo os outros. Ele falou, eu me senti tão encorajado que eu reuni o povo. Ei, vamos voltar. Agora é hora da gente reunir e restaurar a espiritualidade desse povo. E aí ele reúne ali os sacerdotes e o povo para voltar. Mas porque ele foi encorajado por Deus, ele não foi por causa do decreto em si. Então, restauração espiritual envolve também mais uma coisa além de decisão. Envolve encorajamento. A gente já tinha colocado isso na aula passada, mas coloca de novo. Restauração espiritual também envolve, além de decisão, envolve encorajamento. Se nós não formos encorajados por Deus, nós não temos uma disposição só por nós mesmos de sermos restaurados. A tendência da nossa mente é, deixa assim. Porque, pô, galera, são 80 anos. É isso que eu quero que vocês pensem. Já são 80 anos o povo lá, com o templo construído, e não tem ninguém restaurando a espiritualidade. Tanto quem está lá quanto quem está cá, o que eu tenho aí? Uma indisposição. Alguém foi encorajado e falou, não basta só um templo, tem que ter adoração verdadeira. A nossa comunhão com o Pai tem que ser resgatada. Agora, por que esse cara decide isso? Porque ele foi encorajado. Se nós não formos encorajados por Deus, nós não vamos ter ânimo para nada. Nós vamos continuar seguindo com a nossa vida, e a nossa vida secular vai ser sempre mais interessante que a vida com Deus. E não vem dos homens. A gente tem essa impressão. Vocês já ouviram isso dos outros? Inclusive de pessoas que se afastam do Evangelho. Elas não vão usar a palavra encorajamento, porque a gente não usa isso no nosso dia a dia. É que aquele meu líder não me estimulava. Já ouviu isso? Não me motivava essa. Eu era desmotivado naquela igreja. Aquela liderança não me motivava. Não me dava espaço. Não me deixava fazer. É isso. Só que é uma ideia equivocada de encorajamento humano. Quando a Bíblia ensina a gente que o encorajamento ele é vertical. A gente recebe de forma vertical e a gente expande na horizontal. Não é do homem. A origem é de Deus. Pessoas com motivações erradas não chegam a lugar nenhum. E é por isso que o avivamento não vem. Porque a restauração não vem. E restauração depende de motivação certa. Capítulo 8. Gente, se alguém conseguisse encher para mim, por favor. Encher aqui. Eu vou falando e vai secando. Obrigada. Capítulo 8, gente, o verso 15. Olha aí comigo. Eu coloquei ali, preparação. Esdras vai voltar, mas olha o que ele faz antes de voltar. Olha a preparação. Antes de restaurar qualquer coisa, gente, tem preparação.
A gente não chega a meter na mão e fala, muda tudo isso aqui, ó. Mano, a Bíblia não ensina isso. Olha o que esse cara faz. Reuni os exilados, lê comigo, verso 15 no capítulo 8. Reuni os exilados perto do canal de Ava. E acampamos ali por 3 dias, enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Gente, quantos dias parado olhando lista? 3 dias. Você já pensou você, na sua vida, você vai fazer uma viagem? Porque já era 4 meses de viagem. Antes de sair, ele falou, gente, vamos acampar aqui no rio, ainda era um rio na Babilônia. Para que, Esdras? Eu preciso conferir a lista de quem está aqui comigo. E levou 3 dias. Mas não era uma simples lista. Ele queria ver quem eram os sacerdotes. Porque lembra que ele tinha que levar sacerdote? Ele tinha que levar levita. Opa, foi quase, hein? Ele tinha que levar levita, ele tinha que levar sacerdote, ele tinha que levar servidores. E ele queria ver se ele estava levando, gente, porque aqui o serviço era muito sério. Se você não fosse da linhagem, se você não fosse da genealogia da tribo de Levi, você não podia ir como sacerdote. Pessoas certas no lugar certo. Restauração e avivamento incluem pessoas certas no lugar certo. Coloca isso aí. Restauração e avivamento vão sempre incluir pessoas certas no lugar certo. Não estou restaurando o ministério da casa de Deus, não é qualquer pessoa fazendo. É o que o Senhor determinou para fazer. Quem o Senhor determinou para fazer? Quem? Não interessa se isso vai levar 3 dias. Antes de eu chegar em Jerusalém, senta todo mundo no rio. Senta. Por quê? Porque eu vou revisar a lista. Vou ver quem é que está aqui. Não chamei você para ir? O que você está fazendo aqui? Está dizendo que você não é sacerdote, você não é levita. Preparação. Se preparou. 3 dias, revisou. Agora continua comigo. Ainda no 15, a parte B. Descobri que nenhum levita havia se oferecido para nos acompanhar. Estava cheio de sacerdote, mas não tinha levita. Nenhum levita se ofereceu para acompanhar. E aí, Esdras vai seguir viagem? Não. Daqui eu não saio sem levita. Olha o que ele faz. E a gente descobre uma coisa interessante, gente. No reino de Deus, nós vamos descobrir que existem voluntários. Nós sempre vamos ter o voluntariado. Só que, às vezes, o voluntariado ele aparece em etapas diferentes. Existem aqueles que se voluntariam de primeira, existem aqueles que são convocados, e após a convocação, ele desperta o desejo de fazer. Mas vai ter sempre a parte do eu também quero fazer. Eu concordo em fazer. Mas aqui ele já tem sacerdotes que de antemão falaram, eu vou. E os levitas não foram. Aqueles que a vida inteira já nasceram com o ofício determinado para a vida. E Esdras falou, estou voltando, gente, vamos lá. E nenhum levita se ofereceu. Já era o ofício deles. Onde esses levitas estavam? Que não querem voltar para aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Aonde estão aqueles que o Senhor espera a voluntariedade e Ele precisa convocar? Aonde estão aqueles que Deus espera a voluntariedade, mas Ele precisa convocar para atender? Existem aqueles que o Senhor não convoca assim. Ele já de antemão fala, eu quero ir. Outros. Mas olha só que interessante, gente. Por que Esdras não seguiu? Já não tem sacerdote? Ele vai atrás de levita. Olha só. Por isso mandei chamar, acompanha comigo, por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mesulão, nome para o seu filho. Líderes do povo. Também mandei chamar Joiaribe, Eunatã, 2 homens com discernimento. Aí, dentre desses homens que Esdras começou a chamar, ele cita uma característica, que esses homens eram homens de discernimento. Porque assim, gente, Esdras agora ele vai delegar. Não é Esdras que vai voltar nas tribos e falar assim, ô levita, bora, estou indo para Jerusalém. Não, ele chama os chefes das tribos, ele chama os caras responsáveis por isso. Esdras é uma pessoa que sabe delegar, só que ele não delega para qualquer um. Ele chama homens com discernimento. Presta atenção. Restauração espiritual inclui discernimento espiritual.
Coloca isso. Restauração espiritual inclui discernimento espiritual do início ao fim. Restauração espiritual inclui discernimento espiritual do início ao fim. Como é que eu restauro ministérios na casa do Senhor sem discernimento? Põe qualquer um para fazer. Não é isso que Esdras está ensinando. Aí olha só como é que termina. Enviei a Ido, chefe dos levitas. Ele enviou esses homens com discernimento para quem, gente? Para falar com o chefe dos levitas. Para que pedissem a eles, seus parentes e aos servidores do templo que nos enviassem ministros para o templo de Deus. Então, o que Esdras quer? A gente não arreda o pé daqui, a gente não sai sem os levitas. E aí ele realmente ganha vários levitas, ganha servidores. Mas o que eu quero trazer para a gente aqui como aplicação? Eu quero trazer que quando eu falo em restauração espiritual, ela envolve todo o ministério da casa do Senhor. Restauração espiritual envolve todo o ministério da casa do Senhor. Esdras estava indo com o sacerdote levita, então eu não vou sair daqui sem levita. Eu não vou sair daqui sem servidores. Não quer dizer que a restauração espiritual vai pegar todas as pessoas, mas ela vai incluir todo o ministério da casa de Deus. Presta atenção. Não são todas as pessoas, mas é todo o ministério da casa do Senhor. Porque não faz sentido uma restauração onde qualquer ministério da casa de Deus esteja de fora. Não faz sentido. Então não é restauração. Aquilo que vem do Senhor é perfeito? Então a restauração, ela é completa. Se eu tenho que levar levita, querida, eu vou sair daqui com levita. Pode ir lá. Já estamos aqui há 3 dias, mas pode ir lá. Vai chamar. Não sai daqui. Olha a determinação desse homem. Olha como esse homem é diligente. Olha como a palavra diligência se encaixa para ele. Então, gravem isso. A restauração inclui todo o ministério da casa do Senhor. Agora, pula comigo para o verso 21. A gente já está acabando, tá? Tem só mais 3 versos. É que a gente trabalhou muito conceito. Não tinha como eu explicar isso aqui para vocês, gente, chegar para a aplicação pessoal sem explicar o que é sacerdote, o que é levita, ia se perder, tá? No verso 21, capítulo 8. Ali, junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. O 23. Assim jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós. E ele atendeu a nossa oração. E eu coloquei aqui para vocês, renúncia e entrega. Não existe restauração sem renúncia e entrega. E, gente, ele nem chegou em Jerusalém e já está jejuando. Não dá para a gente sair daqui sem antes se humilhar a Deus, porque nós estamos perdidos da presença de Deus. E ele fala, gente, vamos jejuar, vamos nos entregar ao Senhor, porque jejum é humilhação. Jejum é humilhação e declaração da dependência de Deus. Já dei uma aula de jejum aqui, eu nem posso adentrar nisso porque é muita informação. Mas só para você lembrar, jejum é declaração de humilhação, entrega e dependência de Deus. Jejum é declaração de dependência, entrega e humilhação na presença de Deus. Não se faz jejum para conquistar coisas. Se faz jejum para declarar que você precisa dele, de mais nada. E se você quiser saber mais depois disso, a gente conversa depois. Eu tenho que seguir com a aula. Mas a gente vê isso aqui. Se humilha na presença do Senhor. Não come agora. Se humilha. E aí, lê comigo aqui, ó. O verso 28. Tudo isso, gente, eles estão a caminho ainda, viu? Mas nem chegou ainda em Jerusalém e já está desse jeito. Olha o 28 comigo. Eu disse aos sacerdotes, ele entregou a parte do ouro para um grupo de sacerdotes cuidar. Ele deu uma responsabilidade. Eu disse aos sacerdotes, vocês e esses tesouros foram consagrados ao Senhor. Consagração, outra palavra-chave. Não existe restauração espiritual sem consagração, sem separação. Ele deixa bem claro para os sacerdotes, olha, não é só o ouro que é consagrado não, tá? É vocês enquanto carregam. Não é só as coisas santas. Não é só a casa do Senhor, é você que está na casa. Tão importante quanto o que é separado para o Senhor, é você que é separado por Ele.
Não existe restauração sem consagração. E ele reafirma isso, porque os sacerdotes já sabiam disso. Ele fala, Esdras fala, presta atenção, tá? Vocês e esses ouros são consagrados ao Senhor. Agora o povo quer avivamento sem passar pela restauração e quer restauração sem consagração. De segunda a sexta eu sou a Maria daquele jeito. No sábado e no domingo eu sou a Maria Santa. Não tem separação. Só que a gente acha que Deus separa. Mas Deus separa as coisas, Hannah. Deus separa realmente. Separa o justo do injusto, o santo do profano, o puro do impuro. É a gente que não separa mais nada. Só que a gente acha que o avivamento vai vir todo torto. Sem preservar meus olhos, minha audição, minha boca, minha mão, minha vida, meu casamento e sei lá o quê. Mas não vai vir o avivamento, vai vir. Vai vir uma palavra profética sobre nós para a gente se acertar primeiro. Igual veio com Ageu. Consagração. E aí para a gente, e responsabilidade, né? Porque ele deu uma responsabilidade, não tem restauração sem responsabilidade. E aí, gente, o último verso. O 35. Os exilados que haviam regressado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Eles chegaram no local. Qual foi a primeira coisa que Esdras fez quando chegou no local? Ele já chegou, já falando, gente, vamos restaurar, viu? Eu vim aqui porque é para a gente acertar o que está fora do lugar. Não. Ele parou para ofertar. E ofertaram um monte de animal lá, não sei quantos mil. Então, qual é a primeira coisa que ele faz quando chega? Ele oferta, ele adora. A restauração promove a adoração. A restauração espiritual, ela promove, ela nos encaminha para uma adoração a Deus. O tempo inteiro eu estou preocupada em ofertar, em oferecer, em adorar. Isso é a essência. É a preocupação. Quando eu chego, quando eu estou diante. Esdras falou, chegamos. Chegamos. E agora, o que fazemos quando chegamos? Adoramos. O que fazemos quando eu estou de frente? Adoro. O que eu faço quando eu encontro aquele que me fez chegar aqui? Eu me entrego. Não faz sentido sair mexendo e arrumando tudo. Calma. Se volta para ele primeiro. Então, olha, gente, todos esses pontos que nós falamos envolvem etapas e envolvem ações indispensáveis à restauração. E como restauração é indispensável ao avivamento, não dá para a gente chegar no avivamento sem passar por tudo isso. Por isso que eu escolhi o livro de Esdras. Olha a importância. Tudo isso que a gente consegue linkar. Beleza? Então, bem, muita informação? Muita coisa? Deu para assimilar? Alguma dúvida? Não? Então, gente, na próxima aula, passa só para mim, por favor, o slide. Próximo domingo não haverá aula, é eleição. E nós retornaremos dia 22 com a nossa última aula, tá? É a última aula de avivamento, é a última aula do ano, porque depois é a eleição de novo e depois é dezembro. Dezembro a gente sempre para arrumar a questão da EBD e outras questões, a gente só volta no ano que vem, tá bom? Esperavam, que pena, Hannah. Pois é, quem não veio nas outras aulas, né? Quem não assistiu às aulas online, estou aqui o ano inteiro, tem aula lá, vai assistir em dezembro, né? Por favor. Hoje você cresceu mais um pouco na graça e no conhecimento de Deus. Então, eu não sei como você começou, mas vamos terminar bem? Vai ter um domingo aí necessário para não ter aula, mas vamos terminar bem, vamos voltar dia 22, firme, perseverantes, vamos concluir esse estudo de avivamento, porque quando eu comecei a dar essa aula, esse tema, eu não sabia quantas aulas seriam, mas o Senhor deixou bem claro para mim, não há necessidade de outro tema depois desse. Termine 2020 ensinando a eles que eu quero derramar. E depois que você ensinar isso, é comigo. E é com eles. Quer receber? Posicionamento. É por isso que a gente está aqui aprendendo, porque não é, gente, de qualquer jeito. Não é. Tá? Não sejamos enganados. Você fique de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor.
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos por esta aula, por este ensino. Mais uma vez nós declaramos que somos dependentes de Ti, nós nos humilhamos na Tua presença. Senhor, não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus além de Ti. Nós precisamos de Ti. Avista-nos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos consagrarmos. Nos ajuda, Pai, a nos separarmos para Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos para Ti. A declarar que somos dependentes de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender o Teu propósito. Que possamos entender, Senhor, a necessidade de restauração e nos posicionar. Nós queremos, Pai, este avivamento. Nós queremos este derramamento sobre nós. Senhor, venha sobre as nossas vidas. Muda esta situação, Senhor, porque nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Venha com o Teu novo sobre nós. Venha sobre as nossas vidas. Nos ajuda, nos fortaleça. Nós nos comprometemos, Pai. Eu declaro, Senhor, nesta manhã, através desta oração e no nome dos meus irmãos que estão orando comigo hoje, nós nos comprometemos a nos dedicarmos à Tua lei e à Tua palavra. Nós nos comprometemos a obedecer a Tua palavra. Nós nos comprometemos a nos separarmos do mundo. Porque de qualquer jeito não dá. Não dá, Pai. Não dá. O Senhor é Senhor das nossas vidas. Nós declaramos isso. O Senhor é Senhor das nossas vidas. A nossa vida é Tua. Tudo que há em nós é Teu, Pai. É Teu. Venha sobre nós quando o Senhor quiser. Venha sobre nós quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Não importa como será, nós estamos aqui para receber mais de Ti, para receber mais de Ti. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Nos dê um domingo abençoado, no nome de Jesus. Deus te abençoe.